Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar do livro Calha a Boca Jornalista, do Fernando Jorge. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Ser jornalista nesse país nunca foi fácil, nunca foi uma tarefa muito fácil. Segundo os dados da Federação Nacional de Jornalistas, só ano passado, durante as manifestações de junho, mais de 100 profissionais foram de alguma forma agredidos no período, tanto pelos policiais quanto pelos manifestantes. E basta lembrar esse ano, início desse ano, quando um cinegrafista foi morto por um rojão de uma manifestante. Então é comum acontecerem acidentes assim, né? Não pode falar de acidente, mas acontecerem esse tipo de tragédia no jornalismo. Principalmente quando você trabalha com jornalismo policial, com jornalismo político e com jornalismo de cobertura de guerra, de algum conflito muito mais sério. O livro Calha a Boca Jornalista vai contar exatamente quais foram esses problemas que os jornalistas tiveram, tanto de sofrer tortura, sofrer ameaça, até mortes acontecidos, desde o período da monarquia até o final da ditadura militar. Não preciso nem falar que o período da ditadura militar foi aquele que teve mais problemas para os jornalistas, por causa da lei do AI-5, de toda a liberdade de imprensa que foi tirada, não podia falar mal de ninguém, não podia confrontar os fatos com a realidade, assim, né? Não podia mostrar para a população o que estava acontecendo de fato, porque se desagradasse um dos mandões, que é para usar a expressão que é usada no livro, né, um dos mandões, eles podiam simplesmente te mandar para cadeia, te prender, te torturar e, sei lá, te matar. Nunca se sabe o que podia acontecer. E o livro, ele conta desde lá da monarquia, coisas que aconteciam nesse período. Então, pessoas que falavam mal do governo do estado, pessoas que falavam mal também dos presidentes depois, o que aconteceu com essas pessoas, elas foram ameaçadas, alguns apanharam por causa disso, alguns foram mortos em duelos, mas a situação piora mesmo, e é o foco principal desse livro, é durante a ditadura militar. Nesse período, então, teve muita morte de jornalista, muita tortura, e o livro ele é corajoso porque ele descreve com detalhes exatamente o que aconteceu. Então tem vários trechos que são retirados de obras da época, de relatos de jornalistas que viveram isso. Então de torturas, de sentar na cadeira, de levar choque, de ter vários várias coisinhas amarradas na cabeça, nos pontos vitais, tipo na língua, no pinto, qualquer lugar que você pudesse levar choques mais fáceis, você levava choque. Várias torturas de pau de arara, várias coisas muito degradantes, de ficar preso numa salinha por horas e horas e dias, e preso no próprio vômito, na própria urina, na própria fezes, com várias outras pessoas dividindo um espaço pequeno, tudo porque você ousou falar a verdade sobre a ditadura, botar dados sobre a ditadura, coisas que aconteceram lá. Então você não podia falar mal de um presidente, por exemplo, de coisa que foi feita e que não era certa. Você não podia falar mal porque você podia ser preso por causa disso. E o livro é corajoso nesse ponto porque ele mostra exatamente os nomes das pessoas que estavam envolvidas nas torturas, tanto quem foi torturado quanto quem torturou. Vale lembrar que o livro é de 1987. São 2 anos depois do fim da ditadura militar. Ainda estava naquele calor da ditadura, sabe? Estava tentando restabelecer a democracia no Brasil, e o livro vai dar essa pancada, que é com nomes, com dados, com descrições detalhadas do que acontecia. Então tem alguns casos clássicos, como o do Vladimir Herzog, que é contado no livro aqui também, e outros são mais conhecidos, mas são vários, muitos casos, para mostrar que ser jornalista no Brasil nunca foi fácil. Só que tem um probleminha que eu vejo principalmente como leitor da obra, porque eu tô vendo uma obra que é feita por um jornalista e escritor, que é o Fernando Jorge, e ele é muito partidário de jornalistas. Não que eu esteja defendendo aqui a barbárie, a tortura, as agressões, não. Mas o livro ele conta só o lado dos jornalistas, ele não traz, raríssimas vezes ele traz o outro lado da moeda, a parte de quem agrediu. Não que eles precisam ter aquela voz assim gigantesca, mas também não é mostrado o que os jornalistas fizeram para causar a ira desses poderosos. No final do livro tem uma seção de documentos, e eu pensei, nossa, que legal, vai mostrar as matérias que os caras fizeram para poder gerar tal ódio, vai mostrar as matérias que falaram depois dessa agressão, o que aconteceu. Mas não, esses documentos foram acréscimos depois do lançamento do livro, porque eles são principalmente depois de 1987, de coisas que aconteceram depois desse período, para mostrar que, sim, jornalistas continuam não seguros nesse país, continua tendo que se limitar a algumas coisas, não poder falar tudo que pensa, assim, tudo que é apurado, e tem o perigo sempre de morrer, sempre tem o perigo de ser agredido, de ser preso por alguma coisa, principalmente no interior. Os casos mais recentes
presidentes não são do governo federal, não são de governo de estado, quase nenhum deles são, mas são mais da parte do interior, de coisas que aconteceram no recanto da Bahia, lá no interior de Pernambuco, interior de Minas, coisas que são sérias, são muito sérias para jornalistas, mas que chegam pouco até a gente. Então falta esse período antes, assim, de contar exatamente o que os jornalistas fizeram para poder gerar tanto ódio dos mandões, gerar tanto ódio das pessoas que são os poderosos no momento. Não é mostrado isso e fica meio que vazio pro leitor, assim. A gente não sabe, a gente sabe o que aconteceu, sabe que eles foram agredidos, sabe que a situação é péssima, a situação é terrível, mas mesmo assim, a gente não sabe o que causou, qual foi o estopim daquilo, qual foi a matéria que ele publicou que gerou toda essa confusão. E por ser mais partidário, o livro ele traz várias expressões que também remetem a isso. Não é raro você ler no livro expressões como fascista, nazista, mártir, usado para os jornalistas que lutaram contra a ditadura. Isso fica bem claro se olhando o subtítulo do livro, que é o ódio e a fúria dos mandões contra a imprensa brasileira. Então já tem um juízo de valor aí das pessoas que governam, que não são os mandões, eles simplesmente mandam e a gente tem que obedecer. Fraga, eu tô botando aqui eu como jornalista também, eles mandam, a gente teria que obedecer. E quando eu li essa parte toda de escrita, da forma de escrita, eu pensei, nossa, isso tem muito cara de ser o estilo do autor, assim. E pra fazer isso, eu fui atrás de algumas entrevistas dele que tem no YouTube, algumas coisas mais voltadas pra conhecer o Fernando Jorge em si. E bom, eu acho que eu acertei na mosca, porque o livro reflete bem o que ele é. Ele é um contador de histórias, ele tem uma memória muito boa, ele é um intelectual, ele já leu vários livros, ele é autor de biografias, como a biografia do Santos Dumont, a biografia do Aleijadinho, a biografia do Hitler, e ele também é autor de uma prestigiada biografia do Getúlio Vargas, escrita em 2 volumes, que é uma das mais detalhadas sobre o Getúlio. E a forma como ele fala é muito parecida com a que é descrita no livro, assim, como o livro é escrito, porque tem várias dessas expressões, ele fala bem alto, ele fala entoando a voz, assim mesmo, ele imposta as coisas, ele tem esse tom mais intelectual mesmo, ele cita várias pessoas, vários intelectuais de cabeça, vários outros livros, ele tem hora simplesmente que ele levanta e declama uma poesia que ele acha que encaixa na situação, pra vocês verem o nível que é a pessoa. Então, essas expressões, essas coisas todas do livro, essa forma partidária, eu acho que vem muito do Fernando Jorge em si, e no fim, acaba sendo um problema pro livro, porque não traz esse outro lado, fica muito partidário, e a gente entende o lado do partidarismo, entende por que ele é a favor dos jornalistas e contra as pessoas que agridem, que tiram a liberdade de imprensa, porque né, é meio óbvio isso, mas para um livro que retrata esse período ia ser muito legal também ver o outro lado, ver o que gerou essa confusão. Só que apesar disso tudo que eu falei, dos probleminhas que o livro tem, ele é um puta trabalho de apuração. São muitos dados, muitas informações, são milhões de histórias contadas aqui dentro do livro, de coisas que aconteceram desde a monarquia. Pensa, monarquia foi 1800 e pouquinho, 1860, são 200 anos atrás, então é uma puta apuração feita pelo Fernando Jorge, com detalhes muito legais, tem uma parte de referência bibliográfica no final mostrando exatamente isso, de onde que ele tirou, quais foram as fontes dele. Então é um puta trabalho de apuração, como jornalista tem que reconhecer isso, que é muito bem feita essa parte. E no fim, é um livro que retrata muito bem o que os jornalistas sofreram nesse período da ditadura. Pra quem fala que hoje, nossa, o Brasil vive numa ditadura do PT, pô, lê alguma coisa da época da ditadura pra ver realmente o que era ditadura. Se você tá podendo falar que a gente vive numa ditadura e criticar o governo e não ser preso por isso, não ser torturado, então acho que você tem que rever um pouquinho o conceito do que é uma ditadura. Então é isso, fazer aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo e se inscreve aqui no canal. E aqui do lado, na caixinha aqui do lado, eu vou deixar uma entrevista, não uma entrevista, é uma série que foi feita com o Fernando Jorge, mostrando um pouco da intimidade dele, contando um pouquinho de como ele é. São muitos vídeos mesmo, assim, são videozinhos de 8 a 10 a 15 minutos, mas são 10 vídeos com esse período de tempo, então tem que ter um pouquinho de paciência para poder assistir, mas dá pra ver exatamente como é o Fernando Jorge e se interessar um pouco pelas obras do cara. Eu tô com muita vontade de ler alguma biografia que ele fez uma recente do Carlos Drummond de Andrade agora, eu quero muito conferir pra ver como é que ficou, então em breve talvez eu vá comprar, mas aqui do lado tá a caixinha com essa entrevista que ele deu, vale muito a pena ver, e é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.